Queridas irmãs, queridos irmãos, então dando sequência, esse vídeo de hoje é o vídeo de número 121, Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, o intervalo, página 277, já estamos terminando esse tema. O próximo tema, sonhos e desdobramentos. E esse livro é de 289 páginas, já estamos terminando esse livro, onde depois que ao terminarmos esse, nós vamos dar início no livro Nosso Lar, né, de André Luiz. Então, dando sequência aqui, vou voltar umas 2, 3 linhas. Então, como as sessões se realizam usualmente uma vez por semana, durante os dias que aguardamos as próximas manifestações, precisamos ter a atenção voltada para os companheiros que se acham em tratamento no grupo. Não apenas aqueles que ainda não foram convertidos, que nós já tratamos a respeito desse termo convertido. Aí dando sequência. Agora é sequência. Mas também aqueles que já se acham recolhidos para tratamento nas instituições especializadas no além. Então, eles precisam de nossas preces e do nosso pensamento construtivo e amoroso, né? Então é necessário orar, orar bastante por aqueles nossos irmãos que já se encontram na erraticidade e que também, levados à casa espírita, de vez em quando são pelos mentores espirituais, né, como no caso aqui. Então vejamos, eles precisam de nossas preces e de nosso pensamento construtivo e amoroso. Esses irmãos que, vamos dizer assim, se manifestam através do campo vibracional dos médiuns, nas reuniões de desobsessão sérias, eles contam com as nossas preces, né? Com os nossos pensamentos construtivos, com os nossos pensamentos de amor, né? De consideração, de carinho por eles, tanto quanto necessitamos do apoio dos nossos benfeitores. Nós necessitamos do apoio dos nossos amigos benfeitores espirituais, pois já dissemos isso várias vezes, não acontece nada numa casa espírita séria sem que os mentores espirituais daquela casa queira ou saibam, né? Então Hermínio Miranda continua assim: a prece é o fio que realiza esse milagre. É lógico que ele está usando aqui esse termo milagre de uma forma simbólica, né? De uma forma simbólica. Porque nós sabemos que não existe milagre. Mas a prece é o fio que realiza esse milagre. A prece é esse fio que nos conecta a eles e eles a nós, né? Em nós e assim por diante. Não podemos esquecer-nos de que os companheiros desarvorados que receberam o primeiro impacto de uma incorporação, aqui ele usa o termo incorporação
nós sabemos que esse termo ele precisa ser mudado, mas não somos nós que iremos mudar, né? Não somos nós que vamos mudar esse termo. Nós só apenas orientamos as pessoas de que esse termo incorporação, ele, por mais que encontra-se nas obras básicas, principalmente no Livro dos Médiuns, mas é um termo que precisa ser abolido e substituído por acoplamento no campo vibracional do médium. Mas vamos lá. O primeiro impacto de uma incorporação é a doutrinação. Ficam com os ânimos ainda mais acirrados contra nós. O que Hermínio Miranda está querendo dizer aqui? Por exemplo, isso é o que ele está querendo dizer aqui. Na próxima segunda-feira, na casa espírita que você trabalha, é trabalho de desobsessão mediúnicas. Então ali os mentores, eles levam, ali eles comparecem com vários espíritos sofredores, obsessores e tudo mais. Espíritos esses que às vezes você já teve contato com eles em reuniões mediúnicas no plano espiritual, uma semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses atrás, ou às vezes você não teve contato nenhum com esses espíritos ainda, e que a partir daquele momento em diante que aquele espírito acopla no campo vibracional de um médium ali, pela primeira vez, é onde os médiuns, os participantes, os integrantes de uma casa espírita, daquele momento em diante, devem redobrar a oração, as preces, a vigilância. O orar e o vigiar, a partir daquele momento, precisa ser bastante intenso. Por quê? O primeiro impacto de uma manifestação ou incorporação e doutrinação ficam com os ânimos ainda mais acirrado contra nós. Esses nossos irmãos, quando eles se manifestam através do campo vibracional dos médiuns pela primeira vez numa casa mediúnica séria, aquela semana próxima à comunicação dele ou deles, ele ou eles fecham o cerco contra os médiuns. Mesmo estando nos departamentos espirituais, sendo durante aquela semana atendidos, sendo tratados pelos mentores espirituais, mas mentalmente ele encontra-se ligado àquele médium, àquele doutrinador que lhe proferiu algumas palavras naquela casa espírita, naquela reunião mediúnica, naquela segunda-feira. Vamos pensar assim. Então, mentalmente ele se liga. Então ele pode estar sendo tratado, amparado, socorrido pelos mentores espirituais. Eles podem estar num departamento espiritual, mas eles estão ligados mentalmente àqueles membros daquela instituição espírita. Porque eles nos têm como inimigos. No primeiro instante, eles nos têm como inimigos. Por isso, a importância de 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 manifestações, retorno ao campo vibracional dos médiuns,
semanas, meses, até anos, para que aquele espírito, de fato, possa acordar, possa, de fato, se despertar no plano espiritual. Então, 1 semana, 2, 3 semanas após a manifestação através do campo vibracional daqueles médios, aqueles espíritos interligados mentalmente aos médios testam os médios a semana toda, pois através do pensamento deles, eles podem, se os médios não orar mesmo, olha, eles podem causar grandes transtornos na vida daqueles médios ou daquele médium. Eles podem causar grandes transtornos. Desarmonia em casa, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os pais, briga com os filhos. Aquele médium, se ele não ora, se ele não vigia, ele passa a semana toda depois daquela reunião mediúnica agitado, emocionalmente, psicologicamente, irritado, nervoso, bravo, xinga Deus e o mundo. Lhe falta paciência, tolerância, aceitação, humildade. Agora, se ele ora, se ele realmente veste a camisa da responsabilidade, se ele realmente tem conhecimento do compromisso, não só durante o período ali em que aquele espírito se encontra no campo vibracional dele, ele está vigilante, orando, policiando teus sentimentos, como também a semana toda. A semana toda. Porque tenha certeza-se disso. Esses espíritos, eles nos têm como inimigos, porque eles estão, coitadinhos, totalmente tapados. E é de extrema importância dizer isso. Já dissemos várias vezes, mas vou repetir. Quando os mentores pensam em trazer até os médios naquela casa espírita determinados espíritos, eles já procuram, os mentores, já procuram durante o dia, 4, 5, 6, 8 horas antes dos trabalhos de desobsessão à noite, eles procuram aqueles médiuns mais adequados, mais disciplinados, num grupo de 10, vamos pensar assim, eles encontram uns 3, 4 mais disciplinados, e eles, os mentores, praticamente, eles interligam aqueles espíritos que irão se manifestar no campo vibracional à noite daqueles médios, lá na casa espírita, 4, 5, 6, 8 horas antes dos trabalhos de desobsessão. É aquele dia de prova e de expiação realmente do médium, porque o dia todo ele recebendo inspiração negativa. Não vai no centro hoje, deixa de ser bobo, vai descansar. Você já trabalhou demais. Você também é filho de Deus. E são inspirações das trevas daqueles irmãos que estão ali já praticamente quase que assim, interligados ao médium. Os mentores fazem isso para que o médium e o espírito
criem um certo vínculo, né? E, ao mesmo tempo, para que o médium se conscientize da responsabilidade, me desculpe, para que o médium se conscientize da responsabilidade de que ele, médium, é o primeiro doutrinador do espírito que se manifesta através do campo vibracional dele. O doutrinador que encontra-se na casa espírita é o segundo responsável pela comunicação daquele espírito. Você entendeu mais ou menos assim? Então, é comum o médium, durante aquele dia, tudo parece que não dá certo na sua vida. Ele sai, por exemplo, dentro de casa, ele percebe que lá fora está um sol de rachar. Ele pensa assim: eu vou ao mercado. Tá bom. Mas ele sai lá fora, cai uma pancada de água, chuva. E ele pensa assim: mas o sol estava de rachar, foi chover justamente agora? Então ele tem aquelas inspirações de agir, de fazer as coisas, tudo para ser tentado. Então ele vai atravessar uma rua, o médium vai atravessar uma rua, ele não percebe que vem um carro buzina em cima dele. E a pessoa ainda xinga ele, aquilo que aquele obsessor, aquele espírito interligado parcialmente nele, quer que aconteça. O médium tropeça, o médium chega no supermercado, ele esquece o cartão de crédito em casa. Você entendeu? Uma pessoa na porta do supermercado, para testar a paciência daquele médium, é inspirado por aquele espírito obsessor a vir e pedir esmola 2, 3 vezes num dia. Isso aconteceu comigo. Toda vez que eu vou numa padaria aqui em São Sebastião do Paraíso, lá está uma criatura. Criatura número 10. Vamos colocar esse número assim. Eu chego de manhã, ele me pede, eu tenho que pagar um café para ele. Depois do almoço, eu retorno, tá lá novamente. E ele vem: senhor. E engraçado que tem 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Ele passa por todo mundo e chega em mim. Daria para o senhor comprar um salgado, um sanduíche para mim? Isso é a segunda vez. À tardezinha, quando eu volto na padaria novamente, tá o número 10 lá novamente. Então, vem aqueles pensamentos assim: não vai no centro hoje não. Ou esses espíritos interligados aos médiuns intuem que justamente na hora que você está para sair de casa, chega um vizinho para conversar com você, chega um parente para conversar com você, que foi intuído por aquele obsessor, porque eles têm o domínio, o comando de todos aqueles que estão em volta daquele médium. Então eles intuem um parente, um vizinho, chega justamente faltando 15 minutos para você sair de casa. Um parente que chega, um filho que chega, uma filha que chega, um neto. Ou você começa a sentir cólicas de rins 15 minutos antes de ir para o centro. Cai a sua pressão, sobe a sua pressão, começa a chover, você sai, o carro fura o pneu. Tudo para você não chegar lá na casa espírita.
Experiência própria, já enfrentei tudo isso na minha vida. Então, o que você tem que fazer? Eu estou dizendo você porque eu já passei por isso, então eu vou te ensinar como que nós devemos fazer. Orar, ter paciência. Uma vez eu estava indo à casa espírita e o meu carro furou o pneu. Pensei comigo, já sei do que se trata. Fui ver, o pneu de estepe estava murcho. Tranquei o carro e pus-me na direção da casa espírita. Estou indo, né? A pé mesmo, deixei o carro parado lá numa rua, determinada rua. Estou indo a pé, de repente, encontro com um amigo que há muito tempo não o via. Ô, Luiz, vem cá! Quanto tempo, que saudade! Meu Deus do céu! Quanto tempo mesmo para encontrar justo naquele momento. E um dia, eu estava indo para a casa espírita, para os trabalhos. Isso quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, já faz muito tempo, né? 55 anos já nas costas, graças a Deus. É praticamente 95% da missão já cumprida, da responsabilidade que me foi confiado. Então, naquela época eu tinha uma bicicleta e eu estava indo de bicicleta, né, para os trabalhos. Mas a hora que eu saí de casa, o tempo estava uma maravilha. Uma maravilha. Não ia chover. Mas na metade do caminho, caiu uma panca d'água. Eles usam esse ditado, é panca d'água. Que olha, eu pensei comigo assim, eu vou ter que enfrentar essa panca d'água, porque senão eu vou chegar atrasado no centro, ou nem vai dar para mim no centro hoje. E eu enfrentei essa panca d'água, essa chuva forte. Cheguei na casa espírita molhadinho, mas eu fui. Uma vez eu fui fazer, naquela época eu fazia curativos nas pessoas nos bairros afastados da cidade. E justamente naquele dia, eu tinha 17 pessoas, né, que eu fazia curativo nelas todo dia. Eu começava às 5 horas da tarde, eu trabalhava até às 5 horas da tarde, na profissão na época de pintor de residência. Parava às 5 horas, pegava a minha bolsa e ia do trabalho mesmo para a casa das pessoas. Gente, faz parte tudo da história, tá? Isso aqui não é historinha à toa, não. E sei que eu tinha praticamente 5 minutos para cada paciente para poder dar tempo de mim ir para a casa espírita. E eu chego e bato na casa de um senhor. Eu já fazia curativo mesmo, eu estou contando a história para você ver. E ele lá sentado na garagem, ele tinha uma úlcera varicose na perna direita, membro inferior direito, né? E jogando baralho com mais 3 amigos. E ele pegava e falava para mim assim: se você quiser fazer curativo em mim, você vai ter que esperar sentado aí na sarjeta, porque enquanto eu não terminar aqui, eu não vou permitir que você faça curativo em mim. Não tem problema, seu Sebastião, pode ficar à vontade aí. E os amigos diziam a ele assim: ô Tião, chamava ele de Tião, deixa o rapaz fazer o curativo em você. Não, se ele quiser, espere, se não quiser, que vá embora. Eu não preciso dele. Eu falo: gente, deixa.
tem problema não, eu espero. E eu tinha 5 minutos para cada paciente. E sei que ele me comia 30 minutos de tempo. E enquanto ele ali jogando baralho, eu sentado ali na sarjeta esperando, de bicicleta. Naquela época eu tinha bicicleta. Hoje que a vaquinha engordou um pouquinho, né? Mas naquela época eu tinha bicicleta. Depois de 30 minutos sentado na sarjeta, ele parava e falava, agora você pode vir fazer curativo em mim. E me xingava de cada nome tão horroroso que eu não tenho coragem de dizer aqui. E quando ele me xingava, eu escutava umas gargalhadas na erraticidade. Era aqueles espíritos trevosos que estavam ali para poder me desestruturar, mas eu orava, rezava, sentado. Ah, Luiz, se eu fosse você, eu desaparecia desse homem. De jeito nenhum. Não desisti do senhor Sebastião nem um dia. Um dia eu chego na casa lá, não vejo, né, eles jogando baralho. Bato ali, né, palma, ninguém saiu. Aí uma vizinha me viu. Ô Luiz, tudo bem? Você não ficou sabendo o que aconteceu não? Eu falei, o que aconteceu? O senhor Sebastião morreu. Eu falei, como assim? Morreu. Estava jogando baralho com os amigos aí. Hoje mais ou menos ali para as meio-dia mais ou menos, de repente teve um infarto, morreu em cima da mesa de baralho. E aí, Luiz, o que você fez? O que eu fiz? Fiz o curativo todo, fui lá no cemitério, ele estava sendo velado, ia ser velado aquela tarde toda, a noite toda ia ser enterrado no outro dia. E eu fui lá no cemitério, era umas 6:30 da tarde, depois que eu terminei os curativos. Terminei os curativos, fui no velório, orei por ele, agradeci muito ele, por ele ter permitido eu fazer curativo nele durante aquele período aqui, né? Praticamente uns 8 meses, mais ou menos, todo dia essa história do baralho. E todo dia eu sentado ali na sarjeta orando para Deus me dar paciência. E Deus me deu paciência, me deu força, aliás. E eu conquistei a paciência em partes, né? E deixei, né? Fiz as minhas orações lá no velório e fui para a casa espírita, porque às 7:30 nós tínhamos lá na casa espírita Deus, Amor e Caridade, né? Na época presidido pelo nosso irmão senhor Marcílio Colombaroli, que está aqui, que já desencarnou, mas está aqui em espírito. Fui para me participar dos trabalhos de desobsessão às 7:30. Mas veja bem, esses espíritos, quando eles se manifestam através do campo vibracional dos médiuns, pela primeira vez, eles marcam ponto na vida do médium. Durante o dia todo, eles perturbam todo mundo, influencia todo mundo para que todo mundo perturbe aquele médium. Nada dá certo na vida do médium nos dias do trabalho de desobsessão, quando esses espíritos já estão interligados. E à noite, na reunião mediúnica, esses espíritos, quando eles se manifestam, eles dão gargalhada, ou às vezes eles se manifestam através do campo vibracional do médium com ódio, com raiva do médium. Por quê? Dizendo eles mais ou menos assim,
Tentei o dia todo desestruturá-lo, tentei acabar com o humor dele, mas ele me venceu, mas eu vou continuar perseguindo ele, eu vou acabar com ele. Gente, trabalho de obsessão não é brincadeira, como vemos por aí. Vamos para o próximo vídeo.